irmãos, com a graça e paz do nosso Senhor, e já pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no primeiro livro das Escrituras. Primeiro livro das Escrituras, chamado Gênesis, no capítulo 12, e a gente vai ler o verso 1 ao 9. Gênesis 12, verso 1 ao 9. Então, a palavra do Senhor em Gênesis diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abraão dali, indo para o Negueb. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti, pelo privilégio que temos de sempre sermos edificados por meio da Tua palavra. Ó Deus querido, a Tua palavra que foi inspirada pelo Senhor e que ela é útil para o ensino, repreensão, exortação, Pai querido, para que os Teus filhos sejam perfeitos, ó Deus, e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ó Deus querido, então nós rogamos a Tua ajuda neste momento. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, abra, Pai querido, o nosso coração, para que com a mente entendamos e com o coração possamos, Pai querido, viver aquilo que ouvimos. Abençoa-nos nesta noite. Pedimos que o Teu Filho Jesus seja grandemente edificado na exposição da Tua palavra. É a oração que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse então é o nosso texto e então a gente vai fazer a exposição baseado nela. Há uma letra de uma canção que todos nós gostamos e apreciamos e ela diz o seguinte: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. A gente canta e canta alegremente esta canção porque a gente sabe da verdade que ela fala. Ela fala da salvação de todas as nações. Mas, meus irmãos, você sabe como a salvação se deu na história? Pois bem, o nosso texto que acabamos de ler, ela narra sobre este fato de como a salvação se deu na história. O livro de Gênesis, ela conta o início de todas as coisas. Não é sem razão, então, que o nome deste livro chama-se Gênesis, origens ou princípio. Aqui, então, neste livro, nós encontramos a narração de como o mundo foi criado, a narração de como o pecado entrou no mundo, a narração de como o pecado corrompeu o mundo. E agora, nesse nosso texto, então, nós temos outra explicação mais somado a isso. Então, nós temos essa explicação nesse texto aqui, né? A narração do plano de Deus para salvar este mundo que foi corrompido. Então, o nosso texto é de vital importância se quisermos entender a história da salvação
para as nações, o plano da salvação de Deus para as nações. Por isso, meus irmãos, então chamo a sua atenção para o nosso texto de hoje, onde então estaremos a fazer a exposição sobre a temática a salvação das nações. Meus irmãos, aqui sobre a narrativa do chamado de Abraão, escrito por Moisés, nós encontramos então a narrativa, a história, aquilo que é a salvação das nações. E aqui nos apresenta 3 coisas, conforme vamos aqui ver sobre a verdade da salvação das nações. Em primeiro lugar, vemos então que a salvação das nações se deu através do chamado de Abraão. Você veja no versículo 1 que Deus se apresentou para Abraão e o chamou. Abraão foi chamado para o avanço do propósito de Deus de salvar a humanidade. Este propósito que inicialmente foi pronunciado por Deus lá em Gênesis 3,15, posteriormente foi comunicada a Noé e agora seria levado adiante mediante a vocação de Abraão. Então Deus chama Abraão a fim então de dar continuidade a este propósito dele de salvar todas as nações. Há 3 coisas que são destacadas neste chamado de Abraão. Primeiro, que este chamado foi um chamado gracioso. Olha o seguinte, Abraão ele foi escolhido dentre várias as pessoas de sua época. Se você olhar no capítulo 11, não é necessário ler, eu sei que você, crente, tem lido em sua casa, você vai notar que existia um grande povo que foi dispersado por toda a terra. Abraão, então, foi escolhido dentre esses povos. Abaixo você vai encontrar também o descendente de Sem, e Abraão era descendente de Sem, então vemos ali uma descendência, vimos ali vários nomes listados lá, e Abraão foi escolhido dentre todas essas pessoas. Então é uma graça de Deus, dentre várias as pessoas, Deus ter escolhido especialmente a Abraão. Mas nota, meu irmão, que Abraão não foi escolhido por ser o justo daquela época. Não, de modo nenhum. Abraão, ele foi escolhido, não por ser o justo daquela época. As Escrituras mostram que quando Abraão, no contexto que Deus chama Abraão, Abraão estava numa terra, que era a terra de Ur dos Caldeus, que era uma terra extremamente corrompida, extremamente idólatra. Tanto Abraão como a sua família eram idólatras. O livro de Josué nos mostra isso e outros textos das Escrituras vão falar sobre isso. Então não é porque Abraão era o mais piedoso daquela época, não. Foi graça de Deus em ter chamado Abraão para levar a cabo o seu propósito de salvação às nações. Ademais, meus irmãos, naquela época havia pessoas piedosas que Deus poderia chamar. Você se lembra de Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, que Abraão deu o dízimo para ele? Veja, foi alguém piedoso, mas Deus não chamou ele, Deus chamou Abraão. Então a primeira coisa que precisamos ver aqui ao chamado de Abraão é que ele é um chamado gracioso. Não é por causa de Abraão, é apesar de Abraão. A segunda coisa ainda nesse chamado é que ele foi um chamado ao abandono. Você percebe que Deus aparece para Abraão e Deus lhe diz o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus ordena que Abraão saia de sua terra, abandone a terra que ele cresceu, que o viu crescer, nascer e crescer, abandone também a sua parentela, ou seja, a família ampla de Abraão, e também abandone a casa de seu pai, ou seja, a sua família restrita, aqueles que vieram do seu pai. Deus então chama Abraão para que ele abandonasse a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai. Meus irmãos, certamente aqui foi então uma vocação extremamente difícil para Abraão. Ele tinha que abandonar a sua terra, tinha que abandonar a sua parentela e tinha que abandonar também a casa de seu pai. Então Deus está dizendo para Abraão: sai e vai sozinho. Só você e a sua esposa e as coisas que te pertencem, só você sai e vai para a terra que te mostrarei. Olha, esse é um chamado ao abandono, e Deus não diz para ele qual terra ele quer que ele vá. Onde que Abraão vá para essa terra, Deus apenas diz: vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui então nós já vemos então Deus requerendo de Abraão fé nele, requerendo fé em Abraão. Outra coisa que vimos é que esse chamado de Abraão, ainda no versículo, ainda aqui mesmo, é um chamado então corajoso.
Abraão não conheceu, não sabia o lugar onde ele deveria ir. E não somente isso aqui, Deus chama Abraão para levar a cabo o plano de salvar as nações. Isso aqui mediante os descendentes, que vamos ver já nas promessas daqui a nada, que viriam de Abraão. E Abraão, a essa altura que Deus o chama, Abraão ele tinha 75 anos. Sua esposa, nós vemos aqui no versículo 5, que Abraão tinha 75 anos. Lá no versículo 5, diz assim: levou Abraão consigo, no versículo 4, na parte B, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, 75 anos que Abraão tinha, ou seja, já era avançado de idade. A sua esposa, no capítulo 11, se você ver o versículo 30, diz assim: Sarai era estéril, não tinha filho. Então vemos aqui um chamado corajoso. Deus o está a chamar, e vamos ver aqui na promessa que era para que da descendência de Abraão pudesse construir o povo de Deus. E Deus então está a chamar um homem já avançado em idade, está a chamar um homem cuja mulher é estéril. Como assim que Deus vai chamar pessoa cujas circunstâncias são contrárias àquilo que Ele quer? Então aqui se levanta a questão, mas por que Deus faz assim? Deus faz assim, então, a fim de demonstrar a sua graça e o seu poder de trazer à existência as coisas que não existem. As coisas que não existem. Então, meus irmãos, aqui no chamado de Abraão, ela se revela também a nossa vocação, a vocação dos crentes. Percebemos então que Deus chama pessoas comuns, pessoas normais, ou pessoas comuns, pessoas que aos olhos das pessoas lá seria impossível Deus chamar, esse é o último que Deus chamaria. Abraão era um idólatra, pagão, Abraão estava em idade avançada, sua esposa era estéril, mas Deus o chama a fim então de cumprir os seus propósitos. Então também a nossa vocação, meus irmãos. Paulo diz que, olha, irmãos, reparai em vossa vocação. Não foram muitos sábios, muitos entendidos, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as entendidas. Então, no versículo 1, meus irmãos, nós vemos então o chamado, vemos que a salvação das nações se deu através do chamado de Abraão. No verso 2 até o verso 3, ali então a narrativa continua. Ali nós vemos que a história, ou a salvação da humanidade, a salvação das nações, ela também se deu através das promessas feitas a Abraão. São aqui 5 promessas, 5 grandes e preciosas promessas que Deus dá para Abraão. Deus promete para Abraão uma grande nação. Esta é a primeira promessa. Diz assim: de ti farei uma grande nação. Deus então chama Abraão, que já era avançado em idade, e a sua esposa que era estéril, e Deus lhe diz: olha, de ti farei uma grande nação. Então, esta promessa que Deus apresenta para ele, e essa designação, grande nação, não diz respeito apenas ao aspecto numérico, mas também que Deus traria dele uma nação. Povo, os seus descendentes seriam um povo de grande importância para aquele mundo, Aqui, meus irmãos, certamente já vemos o plano redentivo de Deus, que fizesse com que os filhos de Abraão, ou seja, o povo de Israel, que são filhos de Abraão, fossem então de vital importância para o mundo, a fim de trazer a salvação para o mundo. Então vemos aqui, meus irmãos, a promessa de uma grande nação que Deus faz para Abraão. A segunda promessa, meus irmãos, é a promessa de uma grande bênção. O texto continua dizendo assim: e te abençoarei. Esta promessa aqui, primeiro é para reforçar a primeira promessa, que Abraão, que já estava avançado em idade, cuja esposa era estéril, Deus está dizendo: como é que de ti vou fazer uma grande nação? Porque eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, você vai ter filho, vais ter filho com a tua esposa que é estéril. Eu vou abençoar a tua esposa e ela então dará luz, e de ti vai vir uma grande nação. E aqui nós sabemos que está a se referir ao povo de Israel. Mas essa bênção também se reflete às bênçãos materiais. Deus estava a dizer que eu abençoarei os teus filhos. Esta nação eu abençoarei a ti, abençoarei aqueles que vierem de ti,
A terceira bênção, meus irmãos, é então a bênção de uma grande exaltação. O texto continua ainda no versículo 2, que diz assim: e te engrandecerei o nome. Aqui, meus irmãos, nós vemos um contraste entre aquele que era a intenção do povo de lá da Torre de Babel no capítulo 11, e aqui o que Deus diz para Abraão. Lá, os homens da Torre de Babel, eles queriam construir uma grande torre que chegasse aos céus, a fim de exaltarem o seu nome, tornarem famoso o seu nome. E Deus frustra os planos dele. Mas aqui Deus aparece para Abraão e diz assim: farei de ti, engrandecerei o teu nome. Então vemos aqui a promessa de exaltação. Deus haveria de engrandecer este Abraão. Este Abraão que Deus requereu dele que abandonasse a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai, de tal maneira que isso o tornaria como se fosse um Zé Ninguém. Deus diz: olha, eu vou tornar o teu nome importante. Eu vou fazer de você um grande nome. E de fato, meus irmãos, isso aconteceu sim, de fato. As Escrituras registram Abraão com 6 títulos de grande honra. Ele é chamado pai de numerosas nações. Ele é chamado de confidente de Deus. Ele é chamado de profeta de Deus. Ele é chamado de príncipe de Deus. Ele é chamado de servo de Deus. E outro nome que a gente lê e fica muito admirado, ele é chamado de amigo de Deus. E nós hoje conhecemos. Quem não conhece Abraão? Abraão é famoso. Deus sim exaltou o nome de Abraão, fez o nome de Abraão um nome muito importante na história. Meus irmãos, a seguir então, nós vemos outra bênção, que é outra promessa, que é a promessa de grande proteção, promessa de uma grande proteção. No versículo 3, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa aqui, nós chamaríamos de proteção, uma promessa de uma grande proteção. Ou seja, eu vou te exaltar. Deus diz: eu vou te exaltar, mas nós sabemos que nesta terra é uma terra corrupta e as pessoas se odeiam, as pessoas planejam, traçam planos maliciosos contra uns aos outros. E Deus diz aqui para Abraão: eu vou proteger você. Em tua peregrinação, em tua estadia, tanto você como os teus descendentes, aqueles que a nação que virá de você, eu haverei de proteger você. Meus irmãos, Balaão, parece que ele entendeu muito bem esta promessa aqui. Você se lembra que quando Balaque chamou a Balaão a fim de amaldiçoar o povo de Israel que estava passando para lá, o que Balaão falou? Como posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Como posso denunciar quem Deus não denunciou? E como se estivesse então repetindo esta bênção de Deus aqui, esta promessa de Deus aqui a Abraão e aos descendentes de Abraão. Então Balaão ele diz: benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então Deus promete proteger a Abraão e a sua descendência e a grande nação que viria dele. Irmãos, o Deus que nos chama é o Deus que nos protege dos planos maliciosos dos nossos inimigos, sejam eles humanos ou demônios. Ele promete ser amigo dos nossos amigos e promete ser inimigo dos nossos inimigos. Um puritano chamado Matthew Henry, comentando esta promessa, ele diz que aqui então, ele diz que esta é uma boa razão pelo qual nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Isto por quê? Porque é suficiente que Deus já os amaldiçoe. O que Deus diz aqui? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o texto que o presbítero leu na liturgia, quando falou de que, olha, não vos vingueis a vós mesmos, dá a Deus, porque a Deus pertence a vingança. Então aqui nós encontramos então, pelo fato de Deus se vingar daqueles que são nossos inimigos, certamente, meus irmãos, aos nossos inimigos, em vez de amaldiçoar, a gente deveria abençoar, a gente deveria orar como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por último, meus irmãos, e não por menos importância, é a promessa que Deus apresenta para Abraão no final, que é a promessa de uma grande salvação. Lá no final do versículo 3, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos,
esta promessa, embora listada aqui no final, mas ela é de grande importância, e aqui eu diria que é o auge de todas as promessas que Deus já vem feito até aqui. Esta promessa diz respeito à promessa de salvação de todas as nações por meio de Abraão. Deus diz para Abraão: eu estou te comissionando e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Nesta promessa, meus irmãos, vemos aquilo que Paulo chamou em Gálatas de o preanúncio do Evangelho, ou seja, a salvação de todas as nações mediante a fé, mediante a justificação pela fé. É necessário agora entendermos, meus irmãos, que aqui o texto não está a falar que as nações seriam salvas, abençoadas por causa, digamos assim, diretamente de Abraão, não. A nação está a dizer, aqui o texto, interpretando, olhando o Novo Testamento, que vão falar desse texto aqui, ele está a falar de um descendente de Abraão, que poderia ser bênção para as nações. E Paulo, falando sobre esse texto lá em Gálatas 3,6, ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como que se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O Novo Testamento interpreta esta aqui como se fosse como Cristo Jesus. Então, é em Cristo que as nações seriam abençoadas. Abraão foi chamado, e de Abraão viria uma grande nação, e desta nação nasceria o Cristo, que abençoaria o mundo, que traria salvação ao mundo. Então, dá para compreender como a história, a salvação das nações se deu pela história. Deus chama Abraão, Deus faz promessas a Abraão, e desta promessa está lá o Cristo que viria e abençoaria as nações. Meus irmãos, Jesus Cristo é a grande bênção do mundo. O maior presente que o mundo já recebeu é o Filho de Deus, Filho de Deus que veio para salvar as nações. O grande evangelista Billy Graham, certamente ele tinha razão quando disse que o maior feito da história, o maior acontecimento da história, não foi o homem ter subido e pisado na lua, foi o Deus ter descido e habitado entre nós. Esse foi o maior acontecimento da história. Foi Deus Filho ter descido, se encarnado e habitado entre nós, trazer a salvação para nós. Oh, meus irmãos, vejam então que grande honra foi para Abraão ser o pai daquele que salvaria as nações. Abraão foi chamado e dele viria o Messias que salvaria as nações. Que grande honra foi para Abraão. Mas observe, para nós a honra é porque nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo, isso mediante a adoção. Para Abraão a honra foi por ele ser o pai do Senhor, o pai do Messias, e para nós, por nós sermos o irmão do Messias, isso mediante a adoção. Então, meus irmãos, podemos ver então aqui que a salvação das nações se deu mediante a vocação de Abraão, mediante as promessas que Deus fez a Abraão, e aqui então, por último lugar, no versículo 4 até o versículo 9, vemos então que a salvação das nações se deu através da obediência de Abraão. Nesses textos, meus irmãos, é relatado a obediência de Abraão a essa vocação que Deus o faz. Deus chama Abraão e agora então Moisés vai relatar qual foi a resposta de Abraão diante da vocação que Deus lhe fez. Abraão respondeu a essa vocação de modo positivo. E aqui então nós podemos ver duas coisas. Primeiro, Abraão respondeu de modo obediente pela fé no chamado de Deus. Olha aqui como começa o versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Há um paralelo que nós podemos ver aqui. Você pode observar no versículo 1, está escrito assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. E aqui no versículo 4, então começa a se falar da resposta de Abraão a esse chamado de Deus. E então a narração começa assim: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara.
Então Abraão, ele entendeu aquilo que Deus o estava chamando, entendeu o plano de Deus para salvar as nações. E Abraão, ele responde de maneira positiva. Abraão, ele aceita, pela fé, ele reconhece, aceita, entende aquilo que Deus o está chamando, o plano de Deus para salvar as nações. E ele responde aqui então de maneira positiva. Ele parte como Deus o havia ordenado. Abraão, então, ele parte, leva a sua esposa Sarai, leva os seus bens e leva, então, também os seus empregados que ele tinha sobre a sua posse. Mas, então, além destas coisas, Abraão leva também o seu sobrinho Ló. E aqui, meus irmãos, Abraão errou. Por quê? Porque o versículo 1, Deus disse para ele o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Era para Abraão sair sozinho, mas ele levou Ló. E aqui, meus irmãos, então é narrado o erro de Abraão por levar Ló. Nós não sabemos por quais motivos Abraão levou Ló. Não sabemos. Não sabemos se é porque Ló, como o pai dele havia morrido, e o avô de Ló, que foi o pai de Abraão, também já havia morrido, narrado no capítulo 11. Se foi por causa disso, a fim de Ló não ficar sozinho. Ou talvez, então, seja porque Abraão levou Ló a fim de se prevenir. Ou seja, Deus prometeu que de mim faria uma grande nação. Mas como eu já estou avançado em idade, a minha esposa Esther, que ela vamos ver só para nos prevenirmos, então vou levar aqui o meu sobrinho Ló. De tal maneira que quando Abraão morresse e não tivesse filho, então Ló poderia herdar os seus bens. Possivelmente, esse seja a razão de Abraão ter levado Ló. Isso por quê? Porque o narrador, Moisés aqui, vai repetir tantas vezes, nos chamar a atenção a isso. O erro de Abraão de ter levado Ló, o seu sobrinho. Olha então, como o texto diz, partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Aqui, a palavra hebraica traduzida aqui no português como e Ló foi com ele, ela pode ser, aqui está como conjunção aditiva, mas ela pode ser traduzida também como uma conjunção adversativa. Então aqui poderia ser assim, partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, mas Ló foi com ele. E Moisés vai repetir estas informações a fim de ficar patente para nós que foi um erro de Abraão. No versículo 5 ele continua, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, mas Ló foi com ele. Por quê? Porque lá Deus havia dito para ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Não era para levar ninguém da sua família, a não ser sua esposa e aquilo que lhe pertencia. Mas Deus vai resolver isso aqui no capítulo 13, providencialmente separando Ló de Abraão. Mas então, meus irmãos, Abraão parte conforme a ordem de Deus e vai peregrinando para a terra que Deus lhe mostraria. Então Abraão, o texto narra que eles chegaram até Canaã. Em Canaã, meus irmãos, Deus aparece a Abraão novamente e Deus diz para Abraão, isso nós encontramos no versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Aqui, meus irmãos, a obediência de Abraão também é refletida pela fé nas promessas de Deus. Assim que Deus aparece para Abraão, o que ele faz? Ele reafirma a sua fé nas promessas de Deus, que Deus já havia dado para ele lá, e aqui também nesta promessa aditiva, que seria então que Deus daria esta terra de Canaã para ele. Mas olha que não foi fácil para ele. Olha aqui que o versículo 6 diz, atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Então, a terra não estava vazia. Tinha habitante, eram os cananeus. Veja, era a terra de Canaã. E quem habitava lá eram os cananeus. O que significa dizer que a terra era de quem? Dos cananeus. Mas nós sabemos que toda a terra pertence ao Senhor. E Deus disse então que daria esta terra para Abraão. Deus daria esta terra para Abraão e a essa grande nação que viria então de Abraão.
É interessante, meus irmãos, a forma como Abraão reage a esta promessa de Deus. Abraão manifesta a sua fé nas promessas mediante a adoração pública. Olha o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha o versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão então está reagindo, está se manifestando publicamente, firmando, reafirmando a sua fé na promessa de Deus. Qual promessa? De que de ti virá uma grande nação. Eu trarei uma grande nação em você, e dessa grande nação virá aquele que haverá de abençoar as demais nações. Abraão então está a reafirmar isso. Meus irmãos, esse ato de construir altar, ela então simbolizava, era uma introdução de uma nova religião e do novo Deus. Abraão, ao construir os altares, então ele está reivindicando a terra de Canaã ao Senhor Deus. Ele está consagrando esta terra de Canaã, que estava ao controle dos cananeus, que eram pagãos, que adoravam falsos deuses. Ele estava dizendo: olha, esta terra pertence a Deus. Essa terra pertence a Deus. Por isso então ele vai construindo altares aí. Aqui nós vemos então que ele construiu 2 altares. Se em casa você dá uma olhada no capítulo 13, lá no final ele também construi novamente um altar. Ou seja, à medida que Abraão ia peregrinando nesta terra de Canaã, ele construía altares, reivindicando então, manifestando, consagrando aquela terra ao Senhor Deus. Mas surge uma pergunta: mas por que especificamente a terra de Canaã? Por que Deus deu especificamente a terra de Canaã? Por que não foi a terra de Moabe, a terra de Edom, a terra dos Amonitas? Mas por que a terra de Canaã? Meus irmãos, a terra de Canaã era algo estratégico para o propósito de salvação das nações. Canaã, ela ficava no meio da Mesopotâmia, ficava lá na Mesopotâmia, ficava no meio daquelas outras nações, daqueles outros povos. E nesta posição, então ela estava no centro, e como tal, ela serviria, as demais nações poderiam ver as glórias do povo de Israel, as suas leis, as suas políticas, bem como também o seu sistema de adoração. Desse modo, então, os povos das diversas nações viriam a Canaã a fim de conhecerem e adorarem ao Deus de Israel. Ao Deus de Israel. Está lembrado, então, dos textos bíblicos, nos textos históricos, quando vão dizer pessoas que saíam dos seus países, iam até Israel a fim de saberem que Deus é esse. Você está lembrado? Está lembrado daquele homem que foi curado da sua lepra? Está lembrado da rainha que foi ouvir a Salomão? Está lembrado de vários outros povos que iam até a terra de Canaã a fim de conhecer o Deus de Israel e adorar o Deus de Israel? Está lembrado lá no livro do Atos dos Apóstolos, pessoas que saíam dos seus países a fim de adorarem lá em Jerusalém, lá em Canaã, porque esse lugar aqui refletia, né, o sistema religioso do único e verdadeiro Deus. Então, meus irmãos, o plano de salvação se deu desta forma: pelo chamado de Abraão, pelas promessas dadas a Abraão e pela obediência de Abraão a estas promessas. Deus escolheu então o povo de Israel a fim de deste povo aqui vir o Messias, e esse Messias deveria abençoar as nações, esse Messias traria a salvação para as nações. E, meus irmãos, sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo já veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Os seus apóstolos, mediante a grande comissão de Cristo, levaram esta salvação iniciada por nosso Senhor Jesus Cristo para as demais nações. E graças a Deus, esta salvação chegou para todo mundo. E hoje, o fato de estarmos aqui, neste momento, a adorarmos, a cultuarmos a Deus, é uma grande prova de como esta salvação chegou a todas as nações, de como essa salvação chegou também para nós aqui. Veja, essa história aqui foi narrada muitos tempos atrás.
Ninguém aqui estava naquele tempo. Mas Deus então chamou Abraão, fez-lhe promessa de que dele viria o Messias, e o Messias veio, cumpriu aquilo que estava profetizado, trouxe a salvação para todas as nações, e nós somos fruto desta grande salvação. Olha aqui então, meus irmãos, a história da salvação. Olha aqui como a salvação foi dada na história. É isso que eu quero mostrar aqui para você, de como a salvação foi dada na história. Meus irmãos, então, para terminar, importa então vemos aqui algumas aplicações, né, que nosso texto nos apresenta. Primeira é que somente em Jesus, primeiro, que Jesus Cristo, sua vida e ministério é uma promessa antiga. Nosso Senhor Jesus não se auto-intitulou Salvador do mundo, foi Deus quem o comissionou. Vimos aqui, em ti serão benditas todas as nações. Por que o Messias tinha de vir de Israel? Porque estava profetizado lá. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma profecia, uma promessa antiga. Segunda aplicação que podemos ver aqui é que somente em Jesus Cristo as nações serão salvas. Só em Jesus Cristo. O único que Deus constituiu como Salvador do mundo é Cristo. Veja então, meus irmãos, que embora muitos tenham descendido de Abraão, mas somente Cristo Jesus, assim como Paulo lá falou, que foi aquele descendente, era o Cristo. Somente Cristo poderia ser o Salvador do mundo. Somente Ele. Não é o fato de as pessoas morrerem na cruz que traz a salvação. Antes de Cristo já se crucificava as pessoas. E tanto é que Jesus não morreu na cruz sozinho. Tinha outros 2 ladrões por aí. Vários dos apóstolos também morreram crucificados, mas somente a morte do Senhor Jesus Cristo traz a salvação. Somente em Cristo Jesus é que as pessoas serão salvas. Aqui então, meus irmãos, podemos então desmentir aquela ideia popular que diz assim: olha, todas as religiões levam para Deus. Isto é mentira. Somente o cristianismo leva para Deus, somente o cristianismo apresenta as verdades de salvação. Por quê? Porque ela está fundamentada em Jesus Cristo, aquele que é o mediador entre Deus e os homens, aquele que reconcilia o homem a Deus. Somente Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou para a nossa justificação, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Em terceiro lugar, então, meus irmãos, e o último, é que no passado Deus chamou Abraão para, por meio dele, alcançar as nações. Mas hoje, meus irmãos, Deus chama a sua igreja para fazer discípulo de todas as nações. Conta-se uma história que diz o seguinte: quando Cristo terminou sua obra e chegou ao céu, os anjos o receberam com exultante celebração. Um anjo perguntou-lhe: Senhor, tu consumaste a tua obra de redenção, mas quem vai contar essa boa nova para o mundo inteiro? Jesus respondeu: eu deixei 12 homens preparados para essa tarefa. Recrutou o anjo: mas Senhor, e se eles falharem? E se eles falharem? Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. Meus irmãos, a igreja é o método de Deus para a evangelização do mundo. É a igreja. Nós fomos comissionados para pregar, proclamar as boas novas de salvações a todas as nações. Essa salvação inicialmente lá comunicada para Abraão, aqui então cumprida em Jesus Cristo, espalhada pelos apóstolos, e hoje nós aqui estamos a fim de dar continuidade a esta história de salvação, dizer que olha, o mundo caiu em pecado, mas Deus enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Meus irmãos, que nos empenhemos então na missão de alcançar as nações pela proclamação do Evangelho de Cristo. Portanto, ore, contribua pelas missões, bem como também seja você mesmo um missionário, levando o Evangelho a todas as nações. O Evangelho que você prega é uma promessa antiga de Deus. Ela foi cumprida no tempo em Cristo Jesus veio, morreu e cumpriu aquilo que estava escrito. Por isso é que o ministério do Senhor Jesus Cristo, por isso é que nos Evangelhos o Senhor Jesus Cristo muito diz assim: importa que se cumpra. Por quê? Porque a sua vida estava lá, prometido, e ele veio no tempo, cumpriu aquilo que estava profetizado, que estava prometido a seu respeito. E hoje nós estamos aqui, nós somos o fruto desse acontecimento histórico. Mas cabe a nós, meus irmãos, então, levar adiante essas boas novas de salvação.
A vida cristã, meus irmãos, não se resume ao culto dominical, não. Ela também é para levar as boas novas de salvação ao povo que está perdido, ao povo que está perdido. Meus irmãos, que nós então venhamos a refletir nestas verdades, que nós então venhamos a nos empenhar nesta salvação das nações, que já foi iniciada há muito tempo atrás, foi realizada, e cabe a nós proclamar apenas ela, cabe a nós proclamar aquilo que Cristo já efetuou. Que o nosso Deus então venha nos abençoar nesta grande missão. Amém.